Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 170. Com a graça de Deus, encerramos hoje o livro do profeta Oséias, capítulos 12, 13 e 14. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 170, já 170 dias que estamos caminhando juntos, lendo, meditando, estudando a Sagrada Escritura. Daqui mais ou menos aí 12 dias nós vamos estar na metade do ano. Então, olha que missão que já foi cumprida. A parte mais difícil já passou, a parte mais exigente já passou. Agora temos os livros proféticos, que vocês estão vendo, é muito agradável, muito fácil a leitura. Depois nós teremos sapienciais, mais fácil e mais agradável ainda. E aí, por fim, nós teremos o Novo Testamento, textos já muito familiares de cada um de nós. Então, quem chegou até aqui, tenho certeza que você percebeu que valeu a pena. Se tem alguém que está um pouco atrasado, que não seja muito, mas tem alguém que está um pouco atrasado, você aperta o passo, daqui a pouco você já nos acompanha. Só para lembrar, em breve o padre vai começar a fazer alguns vídeos explicando e fazendo uma introdução dos Salmos. Os Salmos nós não vamos colocar aqui nesses 365 dias aqui. Os Salmos, eles vão ser de responsabilidade pessoal de cada um. Aos poucos, o padre vai gravar alguns vídeos explicando como que os salmos são divididos, tudo isso. Mas sugiro que vocês leiam e comecem quando vocês puderem. Tem uma pessoa que disse assim, muito interessante, eu li um comentário, ela falou, padre, desde o primeiro dia do ano, cada dia eu leio um salmo. E aí, já terminei, já li todos os salmos. Puxa, que parabéns! Está na frente do padre, vou ser muito sincero, eu não comecei os salmos ainda. Eu rezo laudes, hora média, vésperas, a liturgia das horas, então a maioria dos salmos eu já leio todos os dias, mas não vai ser assim, eu vou pegar na minha Bíblia e vou grifar. Quero que chegue no final do ano, a Bíblia toda, a Bíblia toda esteja colorida como ela está ficando aqui a minha, imagino que está ficando a sua também, tá? Então, esse lembrete, salmo, responsabilidade de vocês. Como vocês quiserem, quando quiserem. Se tiver um dia que quer ler 5 salmos, quer ler 1, 2. Então é uma missão aí. Quanto antes terminar, mais livre vai ficando e menos sufoco vai ter lá no final. O profeta Oséias viveu ali no mesmo período do rei Jeroboão II, 150 anos depois da divisão do reinado. Um ano de prosperidade econômica, mas de devastidão de grandes pecados morais. Então, através da sua vida, Deus ensina que o povo estava se comportando como uma prostituta e Deus era fiel. E vai repetindo sempre aquele mesmo ciclo. Deus, ele ama, ele mostra o seu carinho, a sua predileção. Israel era um menino, como nós vimos ontem, quando Deus o escolheu. Ele é infiel, se afasta de Deus, e depois vem o sofrimento, vem a dor. Mas Deus, ele não deixa o povo. Deus, ele não deixa o povo viver abandonado e sem a sua aliança. E aí chega um momento crucial da história que ele mesmo vem à terra. Capítulos 12, nós vamos ver que aqui existe uma diferença, que o profeta Oséias fala isso pela primeira vez, entre Judá e Israel. Israel são as 10 tribos do norte que estavam corrompidas e eram perversas. E aqui o texto diz na sequência que Judá se mantinha fiel. Então, algo aqui um pouco novo, e o profeta diz, ele deve ter as suas razões para isso. Então aqui nós temos uma diferença aqui entre esses dois reinos. Nos capítulo 12 ainda, versículos de 3 a seguintes, nós vamos encontrar ali oráculos, algumas falas,
alguns anúncios, algumas profecias, principalmente contra Efraim. E aí Jacó representa Israel como um todo, mas aqui principalmente contra as tribos do norte. Efraim era um forte lugar de adoração de Baal, de deuses pagãos. Aqui, como o padre disse ali na quarta parte, quando nós temos aquela sequência, a quarta parte é a reconciliação, a possibilidade de um recomeço. Veja como que isso aparece claro no capítulo 12, versículo 10. Eu sou Javé teu Deus, desde a terra do Egito. Eu te farei novamente morar em tendas, como nos dias do encontro. Eu falarei aos profetas, multiplicarei as visões, e por meio dos profetas falarei em parábolas. Interessante aqui no começo que diz assim: eu te farei novamente morar em tendas, como nos dias do encontro. Por quê? Porque quando o povo estava no Egito, foi um período de sofrimento, de dor, mas o povo foi fiel. Foi um período ali de muita renúncia, de muito sofrimento, mas foi ali que o povo encontrou a Deus. Um dos momentos da história de maior fidelidade de Israel foi no deserto, no momento que o povo passou de maiores dificuldades, e ali eles viviam em tendas. Por quê? Porque tinham que caminhar em direção à Terra Santa. Então é Deus dizendo que eles voltariam a viver em tendas. Quando? No período da Síria, no período que daqui a algumas décadas, alguns anos, iria acontecer. Então o profeta diz que Deus, ele não desiste, não desistirá do seu povo. Capítulos 13, castigo da idolatria. E ali eu marquei o versículo 2, que diz assim: e agora continuam pecando. Vamos voltar um pouquinho antes. Versículo 1. Quando Efraim falava, era o terror. Ele era sublime em Israel. Mas tornou-se culpado por causa de Baal e morreu. E agora continuam pecando. Eles constroem para si imagens de metal fundido, com sua prata, ídolos de acordo com a sua habilidade. Tudo isso não é senão obra de um artesão. E aí vai dizer dos ídolos daquela época. Naturalmente não tem nada a ver com santo. Santo não é para ser adorado e santo não é um deus pagão. Santo é o exemplo de uma pessoa que viveu para servir a Deus. Então isso daqui é uma manipulação, é uma falta de... um anacronismo histórico enorme, não dá nem para pensar nisso, é uma desonestidade intelectual enorme. Então, aqui o texto não fala dos santos naturalmente, o texto está falando do deus Baal, daqueles que utilizavam da idolatria. Versículos 4 e seguintes, o profeta continua dizendo em nome de Deus: mas eu sou Javé teu Deus, desde a terra do Egito. Não deves reconhecer outro Deus além de mim. Não há Salvador que não seja eu. Eu te conheci no deserto, em uma terra árida. O texto vai continuar e vai dizendo como que Deus foi fiel desde aquele momento mais difícil da história de Israel. E aí nos versículos 9 a 11 nós temos o fim da realeza. Nos versículos de 12 a 15, nós temos a ruína que era inevitável, a falta de Efraim está guardada, seu pecado está conservado, as dores do parto lhe sobrevêm, mas é filho nécio. E aí vai dizer tudo aquilo que Efraim, tudo aquilo que o norte passaria. Último capítulo do livro, último capítulo da meditação de hoje, capítulo 14. Samaria deverá espiar, porque se revoltou contra o seu Deus. Cairão pela espada, seus filhos serão esmagados, as suas mulheres grávidas serão abertos os ventres. Samaria, parte do Reino do Norte, ali era a grande capital. O povo iria sofrer, teria como consequência a dor e o sofrimento. Versículos de 2 a 3, eu grifei aqui, está colorido novamente, o padre mostra aqui rapidamente. Colorido, vale a pena nós vermos. Deus convidando ao recomeço. Deus, ele sempre nos dá uma nova chance. Até o dia da nossa morte, até o momento da nossa morte, nosso futuro ele não está definido totalmente. A nossa salvação ou condenação não está já definida. Sempre há uma segunda chance. Deus, ele não cansa de perdoar. Ele sempre nos dá uma nova chance. Essa chance terminará no dia da nossa morte. Então, como Deus é o mesmo, seus atributos são eternos, não mudam, aqui nós vemos Deus mostrando de misericórdia, chamando Israel para o retorno. Volta, Israel, a Javé teu Deus, pois tropeçaste em tua falta.
Tomai convosco palavras e voltai a Javé. Dizei-lhe: perdoa toda a culpa, aceitai o que é bom. Em lugar de touros, nós queremos oferecer nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não montaremos a cavalo, e não diremos mais nosso Deus, a obra de nossas mãos, porque em ti que o órfão encontrará misericórdia. Eu curarei a apostasia, e eu os amarei com generosidade, pois a minha ira afastou-se dele. E o texto vai continuando. Finalzinho, diz assim, versículo 9: Efraim, que tenho ainda a ver com os ídolos? Sou eu quem lhe responde e quem olha para ele. Eu sou como um cipreste verdejante. É de mim que procede o teu fruto. E aí o texto termina com uma advertência final. Quem é sábio compreenda isso. Isso daqui é para a vida, para a vida. Eu estou sem a minha caneta aqui, senão ia pegar. Eu fiz um círculo, ia pegar e fazer de amarelo. Vamos ver? Estão vendo aqui? Não sei se dá para ver que está circulado. O meu está circulado. Queria fazer de amarelo. Para quê? Para não esquecer. Por quê? Porque não dá para pegar um versículo só, tem que grifar o todo. Quem é sábio compreenda isto. Quem é inteligente reconheça-o, porque os caminhos de Javé são retos, e os justos caminharão nele, mas os rebeldes neles tropeçarão. Frase para a vida. Frase para a vida. Quem é sábio compreenda isso, quem é justo reconheça, porque os caminhos de Javé são retos, e os justos caminham nele. Os caminhos de Javé são retos, os justos caminham nele, os rebeldes neles tropeçarão. Vale meditar, vale pensar sobre isso. Irmão, irmã, encerramos com a graça de Deus mais um livro. Encerramos o livro do profeta Oséias. A partir de amanhã, nós estamos aqui já na segunda metade do mês de junho. A partir de amanhã nós vamos começar Isaías. Isaías é um pouco antes na Bíblia, então vocês vão voltar. Isaías ele foi escrito em 3 períodos diferentes. Então nós vamos dividir também o profeta Isaías ali em 3 partes diferentes. A primeira parte, que nós começamos amanhã e vamos terminar no último dia do mês, vai de Isaías capítulo 1 até capítulo 39. Então quem puder, vai adiantando capítulo 1 até o capítulo 39. Obrigado pela sua perseverança. Obrigado por rezar conosco. Que Deus te fortaleça, que Deus te ajude. Vamos adiante. Está muito bom. Estou muito feliz. Estou louvando e agradecendo a Deus pela oportunidade de ler a Bíblia toda. Vamos ver aqui se dá para perceber a Bíblia do Padre. Essa é a minha Bíblia, já aos poucos ficando toda marcada. Praticamente ali, quase já na metade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.